E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre audiência trabalhista. Eu já adiantei algumas questões, algumas partezinhas da audiência trabalhista para vocês, quando a gente falou dos procedimentos. Eu falei que normalmente a audiência, pela lei, ela deveria ser una, no entanto, muitas vezes a gente vê que na prática ela acaba sendo fracionada em três. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a audiência, inclusive vamos falar novamente sobre essa questão do fracionamento, como funciona, o que acontece em cada momento desses, quais são as características, os efeitos, o que a gente pode esperar numa audiência trabalhista, certo? Com isso, a gente pode começar com o próprio conceito de audiência, que é a sessão marcada pelo Poder Judiciário, né, que vai ser nessa sessão em que as partes vão comparecer e vão produzir as suas provas, vão realizar diversos atos processuais de suma importância. No caso da audiência trabalhista, inclusive, é a sessão onde vai ser proferida sentença, em tese. Embora a gente saiba que, na prática, dificilmente a sentença é dada em audiência, a lei ela gostaria que toda sentença trabalhista fosse proferida em audiência. A gente sabe que muitas vezes não é possível, até pela complexidade da causa, pelo número de documentos que o juiz tem que analisar, muitas vezes ele acaba levando o processo para casa para analisar com mais calma e depois proferir sentença. Mas, em tese, pela lei, era na audiência, inclusive, que deveria acontecer o desenvolvimento de todo o imbróglio trabalhista a partir da primeira tentativa de conciliação até chegar na sentença. Só fazendo uma lembrança com vocês, a linha do tempo do processo trabalhista, pelo menos desse primeiro processo de conhecimento aqui, ela começa com a petição inicial. Da petição inicial, esse processo ele nem vai, via de regra, para o juiz. O próprio escrivão da vara, que aí é o diretor da vara, que normalmente é chamado, ele vai pegar essa inicial e vai já notificar o réu. Nessa notificação, nós temos um conteúdo citatório, em que o réu será citado para conhecimento da causa, e ao mesmo tempo de intimação também, porque ele será intimado para a audiência, que vai acontecer no mínimo, no intervalo aí de 5 dias. Chega essa audiência, que é o que nós vamos estudar agora, nós temos aí uma ordem de atos que vão ser praticados. Nós começamos com uma tentativa de conciliação. Dessa conciliação, se ela for infrutífera, a gente vai para a apresentação de defesa, resposta do réu, que não necessariamente vai ser uma defesa. Da resposta do réu, a gente vai para fixação de valor da causa e instrução. Instruiu o processo, nós vamos para razões finais. Terminadas as razões finais, última tentativa de conciliação. Infrutífera, última tentativa de conciliação, sentença. Assim termina a fase de conhecimento, o processo de conhecimento trabalhista, pelo menos até se iniciar o grau recursal. Beleza? Então, essa é a linha do tempo que a gente estuda e nós estamos agora na parte da audiência. Beleza? Essa sessão que é marcada pelo judiciário, e não pelos advogados, como vocês bem sabem. Quem marca a data das audiências é o próprio judiciário, de acordo com suas agendas. Essas audiências elas vão acontecer no processo do trabalho das 8 às 18 horas. Ah, Osório, eu nunca vi uma audiência às 8 horas. Tudo bem, não é muito comum mesmo. O mais comum a gente vê audiência trabalhista a partir das 9. Mas se o juiz quiser marcar às 8, ele pode. Ele só não pode marcar antes desse horário. Tá? Então ele vai das 8 até as 18. Ah, Osório, eu já vi audiência ultrapassar esse período de 18 horas. Então, via de regra, não pode. Mas se você tiver com uma audiência em andamento e a causa for urgente, a situação for urgente, então, às vezes isso vai acontecer, não tem problema. Mas o que a gente tem que ter em mente é que para marcar a audiência, o juiz ele vai levar em consideração esses dois horários, entre 8 e 18 horas. Tá? A audiência é marcada em dias úteis e uma audiência só não pode ultrapassar 5 horas seguidas. Ainda assim, existe exceção e nessa exceção a lei já prevê que se for matéria urgente, essas 5 horas seguidas poderão até ser ultrapassadas. Mas essa não é a nossa regra, A nossa regra é no máximo 5 horas por audiência. Osório, uma audiência trabalhista demora tanto assim? Óbvio que não. Normalmente, se você for num dia de audiência, num fórum trabalhista, você, fora agora, época de pandemia, que é diferente, mas quando não havia pandemia, era muito comum você ver audiências marcadas de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, não muito mais do que isso. Porque muitas vezes as audiências elas são extremamente rápidas. Você entra lá, senta,
Na hora que você pensa que está começando, ela já acabou, né? É bem rápido mesmo. Não tem muita enrolação, né? O juiz de trabalho normalmente não gosta muito de enrolar. As audiências elas realmente ocorrem de maneira bem célere, tá? Salvo quando tem que ouvir testemunha, depoimento e tal, mas nem sempre isso vai acontecer. Como a gente já viu lá nos procedimentos, é muito comum que essa primeira audiência ela seja adiada. Então, a maioria das audiências inaugurais, elas começam e acabam com realmente uns 5, 10 minutos, porque ela vai ser adiada para apresentação de uma réplica, ela vai ser adiada para elaboração de uma perícia, ela vai ser adiada porque alguém faltou, enfim. Então, é muito comum mesmo que essas audiências sejam bem rápidas. As de instrução, em que a gente tem que ouvir testemunho e tudo mais, costumam ser audiências realmente um pouco mais demoradas, certo? Mas 5 horas, com certeza, é muito difícil. Eu, sinceramente, nunca vi nem perto, nem chegar perto de uma audiência desse tamanho. Bom, o artigo que traz para a gente essas limitações, essa regulamentação sobre a audiência é o artigo 813 da CLT. E aí ele traz: as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Então, percebam que o local da audiência é o próprio Fórum Trabalhista, né? O parágrafo 1º diz: em casos especiais, poderá ser designado outro local, que não seja o fórum, né, para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do juízo ou tribunal, com a antecedência mínima de 24 horas. Isso não é muito comum acontecer, normalmente as audiências são realizadas sempre no fórum, mas eventualmente acontece de ter uma situação específica, como a gente teve em Colatina tem pouquíssimo tempo, que o prédio que funcionava a Justiça do Trabalho, ele estava, se eu não me engano, tá? A estrutura dele estava um pouco abalada e era perigoso ficar lá. Inclusive hoje a Justiça do Trabalho já funciona até em outra sede, né, em outro prédio. Mas na época, nessa transição de um prédio para o outro, a Justiça do Trabalho começou a fazer audiência no Ministério Público do Trabalho, né? E aí o que acontecia? Lá na sede, onde era a sede, né, da Justiça do Trabalho, tinha um edital afixado dizendo que as audiências estavam acontecendo no endereço tal, que era o endereço do Ministério Público do Trabalho, certo? Não é muito comum, mas às vezes acontece. Bom, Osório, a audiência no Justiça do Trabalho vai acontecer só essa audiência na fase no processo de conhecimento? Então, pode ser que sim, a maioria das vezes sim, mas eventualmente não é incomum não. Você vê acontecer audiências em execução, por exemplo. Porque o juiz trabalhista ele pode marcar quantas audiências ele entender que sejam necessárias para resolver o problema. Tá? Essas audiências extraordinárias, né, que não são aquelas marcadas por força da lei, aquelas ordinárias, como essa que eu acabei de falar para vocês, para apresentação de propostas de conciliação, apresentação de resposta do réu, fora essa audiência, as outras acabam podendo ser marcadas pelo juiz, por exemplo, uma tentativa de acordo, né? Existe possibilidade de tentativa de acordo no tribunal, existem até sessões específicas. Aqui no Tribunal do Espírito Santo tem uma sessão específica de conciliação no tribunal. Existe possibilidade de tentativa de conciliação por audiência no processo de execução. Se o juiz entender que a conciliação está próxima, ele pode chamar as partes, tentar convencer as partes a fazer conciliação e por aí vai. Tá? E aí o parágrafo 2º, então, do artigo 813 diz: sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior, ou seja, o aviso com antecedência mínima de 24 horas. Tá? Na audiência também é obrigatória a presença dos juízes e dos servidores. Né? Com relação aos servidores, o artigo 814 diz: as audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência, os escrivães ou secretários, que são os chefes da vara. Né? Eles que vão ficar ali reduzindo a termo os depoimentos orais, acompanhando o juiz e nos outros atos. E aí cada juiz acaba fazendo de um jeito. Tem juiz que gosta de ele mesmo reduzir a termo, tem juiz que não deixa, em vez de colocar o escrivão, delega essa função para um outro funcionário da vara, mas pelo artigo 814 deveria ser o chefe de secretaria ali, né, nessa posição. Já o juiz, né, ele não precisa estar com essa antecedência do artigo 814, mas ele tem que chegar na audiência na hora marcada, porque na hora marcada ele vai declarar aberta a audiência. E essa expressão "a hora marcada", do artigo 815, ela é uma expressão levada muito a sério
no processo do trabalho. Quando eu digo muito a sério, é porque se você chegar atrasado 1 segundo que seja, se o juiz declarar aberta a audiência e você entrar na porta, tem juiz que não deixa você continuar. Ele vai, se você for o autor, ele vai extinguir o processo, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas consequências. Se você for réu, ele vai dar revelia, mesmo que você chegue lá com 1 minuto atrasado. Tá? Então, nas audiências trabalhistas, advogados e partes, principalmente partes, devem estar presentes com antecedência para evitar esse tipo de situação. Beleza? E aí diz o seguinte, o artigo 815. A hora marcada, o juiz ou presidente declarará... Presidente esquece, né? Que é daquela época dos classistas. O juiz declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. E aí vem o parágrafo único. Se, até 15 minutos após a hora marcada, o juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Pessoal, prestem atenção. Uma coisa é o advogado se atrasar, as partes se atrasarem. Se as partes se atrasarem 1 minuto, já era. Não vai comparecer, não vai participar da audiência. Até tem um outro juiz que leva com um pouco mais de maleabilidade essa regra. Mas tem juiz que não, que segue a risca mesmo, né? E se você chegar lá com 15 minutos de antecedência, se você chegar lá, por exemplo, com alguns minutos de atraso, você vai acabar perdendo a audiência. O juiz não deixa você comparecer. Tá? Mas aí você fala, Osório, mas o juiz pode atrasar 15 minutos. Por que a parte também não pode? Né? Então, o TST ele teve que decidir sobre isso. Inclusive, na época, alguns advogados sustentavam que o mesmo direito que o juiz tem, o advogado tinha que ter, por causa do estatuto da OAB, que é uma lei federal e tudo mais. Porém, o TST editou a orientação jurisprudencial número 245, válida até hoje, que diz: inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência. A previsão legal é somente para o juiz. Né? O parágrafo único ali, ele fala do juiz, não fala do advogado, não fala da parte. Então, por conta disso, o TST ele acabou sendo bem rígido também com relação às partes. Tá? E hoje, como eu disse, se você chegar atrasado 1 segundo que seja, se o juiz já declarou aberta a audiência, isso pode te trazer problemas. Tá? A não ser que o seu atraso tenha uma comprovação realmente justificável. Por exemplo, você se atrasou porque teve um acidente na cidade, um acidente na via que leva até o fórum. E aí todo mundo quisesse ir ao fórum e ia se atrasar mesmo. Você comprovou que houve esse acidente, que você não teve como chegar lá, já é uma questão justificável. E aí vai depender muito do feeling do juiz, porque se o juiz também entender que você deveria ter ido mais cedo, né, vai depender de que horas foi o acidente, como aconteceu. Mas, enfim, você tem que demonstrar realmente uma situação que o juiz vai entender como uma situação razoável para o seu atraso, senão você perde a audiência mesmo. Até dar um exemplo para vocês, no Fórum de Vitória, teve uma época que os elevadores eles estavam dando defeito, estavam muito devagar, e as audiências eram marcadas muitas vezes no mesmo dia, né, porque lá tem 14 varas, e aí muitas vezes a pessoa se atrasava para a audiência, ela chegava com 20 minutos de antecedência, mas se atrasava para a audiência na portaria do prédio, que até ele chegar no andar que era a vara que tinha audiência dele, o elevador levava mais de 20 minutos para chegar lá. E aí, por conta disso, em Vitória, convencionou-se nessa época de dar um tempinho a mais para a parte poder comparecer. Então, tinha um pouquinho mais de tolerância. Mas por quê? Porque tinha uma situação justificável. Né? E essa situação justificável que o artigo 844, parágrafo único da CLT traz para a gente. O parágrafo 1º diz... Parágrafo único não, perdão, parágrafo 1º. Era parágrafo único antes da reforma. Com a reforma virou parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento designando nova audiência. Ou seja, se ele pode até mesmo suspender, obviamente ele pode também esperar um pouquinho. Tá? Agora eu te pergunto também, porque podem acontecer duas situações. Pode acontecer, vamos voltar ali no atraso do juiz, né? Pode acontecer de o juiz atrasar para chegar ao fórum e por conta disso a audiência se atrasar mais de 15 minutos. E pode acontecer de o juiz já estar lá, porém uma audiência que ele marcou para 1 hora já está demorando mais de 2 horas que essa audiência está acontecendo e a sua audiência é 2 horas. Né? Ou seja, você está lá no fórum,
sua audiência era para começar às 2 horas da tarde, já são 3 horas e o juiz não te chamou ainda, né? Ou seja, ele já demorou mais do que esses 15 minutos. A grande questão é, o atraso de 15 minutos do juiz, que está previsto nesse parágrafo único, ele serve para esses dois casos que eu comentei? E a resposta é não. Tá? Uma coisa é o juiz não comparecer ao fórum. Percebam que o parágrafo único diz: se até 15 minutos após a hora marcada o juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se. Ou seja, uma coisa é o juiz não ter aparecido, não ter nem colocado, nem dado as caras lá na vara, né? Isso às vezes acontece, não é muito normal, mas às vezes acontece. Por exemplo, a primeira audiência do dia foi marcada 9 horas da manhã, primeira audiência do dia, só que o juiz ainda não chegou, já são 9h20. E a sua audiência é essa, de 9 horas. Bom, o juiz nem apareceu lá na vara, ele não chegou ainda, já são 9h20, a sua foi marcada para 9 horas, já foi ultrapassado o prazo limite de tolerância de 15 minutos, correto? Então, nesse caso, você pode simplesmente pegar uma certidão de que você compareceu, pegar uma certidão de que já são 9h20, já passou dos 15 minutos que a lei dá de tolerância para o juiz, e aí você simplesmente vai embora. O juiz ele vai ter que remarcar essa audiência. Diferente seria se a sua audiência está marcada, sei lá, para 9h30 e o juiz está lá fazendo a audiência anterior, só que a audiência anterior demorou mais do que o juiz calculou. Então, por exemplo, já são 9h50 e não começou a sua ainda. Aí a questão é, o juiz está na vara. A sua só não começou porque a anterior não acabou. Então, nesse caso, esse atraso do juiz, ele pode ser de horas, não interessa. Se o juiz estiver na vara, você não pode usar esse parágrafo único. Se o juiz estiver na vara, você vai ter que esperar o quanto tempo for. Óbvio que vai haver questões e questões, né? Você pode entrar lá, pedir pela ordem para o juiz, uma questão específica, por exemplo. O juiz, a minha audiência aqui era 9h30, eu tenho uma outra audiência do outro lado da cidade às 11 horas da manhã. Nós já são 10h30, se eu não sair daqui agora eu vou perder a audiência de lá. Então você pede o juiz para remarcar a sua audiência. Isso às vezes, tudo bem, não tem problema, o juiz entende e remarca. Mas não é um direito seu exigir isso do juiz. O seu direito de exigir, né, ou seja, de você simplesmente ir embora e exigir uma remarcação, é se o juiz não tiver comparecido. Se ele compareceu e a audiência está enrolando, isso não é direito seu, não. Você tem que ficar lá e esperar. Beleza? Bom, além disso, né, o juiz ele vai ter o poder de polícia, não é isso? Durante a audiência. O artigo 816 diz que o juiz manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem, né? Então, ele vai manter a ordem, ele vai poder mandar tirar quem estiver atrapalhando e tudo mais, e isso daí a gente aplica também da mesma forma que é no CPC, né? O atual artigo 360, todo aquele poder de polícia que é previsto no CPC, o juiz do trabalho também terá na organização, né, e na condução das audiências. Beleza? E se vocês pararam para prestar atenção, aqui no parágrafo único do artigo 815, ele faz a remissão de que na hora que você se retirar, que o juiz não apareceu, você vai fazer isso constar no livro de registro das audiências. Esse livro de registro das audiências, embora os processos hoje sejam eletrônicos, ele ainda existe. Tá? Toda vara hoje em dia ainda conta com esse livro de registro de audiências. E nesse livro de registro é que você vai pedir para certificar que você já está lá há mais de 15 minutos, desde que foi marcada sua audiência, e o juiz não compareceu. É nesse livro de registro também que serão certificadas todas as outras situações que você precisa que sejam certificadas. Por exemplo, comparecimento de testemunha, para efeito de apresentação no emprego depois, para dizer o porquê que faltou, né, justificativo de falta, qualquer tipo de certidão que você precisar em relação ao que aconteceu na audiência, você vai poder pedir e a Secretaria da Vara expede esse tipo de certidão para você. Porém, as certidões que você vai pedir lá para serem extraídas, né, desse livro, desse registro de audiências, elas são certidões que vão ser fornecidas apenas para aquela pessoa que demonstrar interesse jurídico. Então, por exemplo, se você é um aluno de uma faculdade, que você foi à audiência, você está lá, compareceu a essa audiência, porque você precisa disso para comprovar depois o horário na faculdade,
você demonstra um interesse para que seu nome seja registrado ali como de uma pessoa que comparece. Nesses casos, inclusive, o comum é o próprio juiz registrar na ata o seu nome. É muito comum, né, uma atitude elegante que os juízes normalmente têm com os alunos de direito. Tá? Mas ainda que o juiz não tenha feito isso, se você comparecer e você pedir, eventualmente eles acabam te dando uma certidão de comparecimento. Mas é como eu disse, você tem que demonstrar um interesse jurídico. Ninguém vai sair expedindo certidão por expedir porque você chegou lá e pediu. Tá? Então, o artigo 817 da CLT, ele diz: o registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Parágrafo único. Do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões às pessoas que o requererem. Beleza? Então, presta atenção nesse poderão, né? Desde que você demonstre o seu interesse jurídico na certidão. Eu compareci numa audiência aqui, quero uma certidão de que eu estive aqui. Tá, pra quê? Porque eu quero. Não, ninguém vai expedir isso por você. Tá? Tem que demonstrar o seu interesse ali. Ainda que de forma oral, mas tem que demonstrar. Perfeito? Então vamos falar agora da questão, vamos falar de novo, né? Da questão da audiência e se ela vai ser una ou não vai ser una, né? A gente já viu que a lei pretende que ela seja una, no entanto, muitas vezes a gente não vai conseguir, na prática, fazer com que a audiência seja una. Daí ela acaba se dividindo normalmente em 3 etapas. Nós vamos falar disso agora com um pouco mais de detalhes do que nós já falamos anteriormente. Vamos lá, né? Então, só exemplificando aqui a ideia de audiência una, coloquei para vocês os artigos 765 e 849, exemplificando a ideia de que ela é una, né? Porém, se não for possível ali, por algum motivo, concluir no mesmo dia, o juiz ele pode fracioná-la. Beleza? Em caso de fracionamento, então nós vamos para as 3 mais comuns etapas que a gente tem. A primeira delas, audiência de conciliação, que a gente costuma chamar de audiência inaugural, porque é a primeira. Né? É nessa audiência, inclusive, que deveria ser única, que a gente vai ter o primeiro fracionamento. Beleza? O artigo 846 da CLT diz: aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Parágrafo 1º. Se houver acordo, lavrar-se-á termo assinado pelo presidente e pelos litigantes, esquece o negócio de presidente, né? É pelo juiz e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento. Bom, vamos lá. Para começo de conversa, como eu já havia falado para vocês, começou a audiência, a primeira coisa que acontece é a proposta de conciliação. Tá? E essa proposta é feita pelo juiz. O juiz já começa a querer incentivar a conciliação pelas partes. Beleza? E aí o que acontece? Se houver acordo, já era. Acabou o processo. O juiz ele vai homologar esse acordo e vai dar fim ao processo. Beleza? Então, o processo de conhecimento se encerra aí, né, na homologação deste acordo. Um detalhe que você pode ver nesse parágrafo primeiro é que diz que os litigantes vão assinar o acordo. Hoje, como nós estamos no PJE, é desnecessária a assinatura dos litigantes. Tá? Só a assinatura digital do juiz já serve. Não existe mais essa obrigação de imprimir para que os litigantes assinem. Até por uma questão de economia também e de preservação do meio ambiente. Beleza? Existem resoluções ali, existe uma resolução do CSJT que fala sobre isso, inclusive. Não precisa de ter assinatura de todo mundo, só assinatura do juiz. Tá? Bom, sobre esse acordo, então, uma vez homologado, o processo de conhecimento é encerrado. E aí você diz o seguinte: Osório, encerrado não, ainda tem a possibilidade de recurso. Não, não tem. O acordo homologado em juízo na Justiça do Trabalho, ele já, uma vez homologado, ele transita em julgado imediatamente. Tá? Não tem recurso. Se quiser recorrer, você tem que fazer o quê? Sentar e chorar. Não tem como recorrer. O que dá para fazer, se você quiser impugnar, você vai fazer no máximo uma ação rescisória. É isso, inclusive, que traz a súmula 259 do TST. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Tá? Agora, é um trânsito em julgado para as partes, né, que participaram do acordo. Só que nesse acordo, muitas vezes, as partes acabam dispondo de verbas que não são delas. Por exemplo, o INSS. Né? Porque uma vez que uma parte abra mão de receber alguma verba trabalhista, ela às vezes pode estar abrindo mão do INSS que estaria incidindo sobre essa verba. Então,
o interesse dela não é só dela, acaba podendo ter interesse da União também. E aí, se a União perceber que esse acordo é uma tentativa de fraude ao fisco, né, a União vai poder recorrer como terceiro interessado. As partes não, tá? As partes não tem como recorrer, né? O artigo 831, inclusive, ele traz: a decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, ou seja, transita julgado na hora para as partes, salvo para a Previdência Social, quanto às contribuições que lhe forem devidas. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que se tiver um terceiro interessado que não participou dessa conciliação, ele pode recorrer, tá? Então a União aqui, ela recorre da sentença de homologação, não precisa fazer uma ação rescisória. Osório, se for o Ministério Público do Trabalho que percebeu algum problema e ele vai interferir como custos leves, pode recorrer também? Pode recorrer também. Quem não pode recorrer é quem celebrou o acordo, tá? As partes, elas não podem recorrer. Osório, mas teve coação. O que eu faço? Não posso recorrer, não? Não, ação rescisória, tá bom? Bom, mas isso acontece quando o acordo é homologado. E se não for homologado? E se não tiver acordo? O que acontece com a audiência? Aí ela continua, né? Ela começa com a tentativa de conciliação, rejeitada a conciliação, aí a gente vai para o artigo 847. E nesse artigo 847 nós temos alguns fatos curiosos para falar. Porque ele fala que vai ser apresentada a defesa após leitura da inicial, caso essa leitura não seja dispensada, né? Veja só. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Pessoal, na prática, todo mundo dispensa a leitura da inicial, porque ninguém fica lá lendo a inicial durante a audiência para ficar enrolando, né? Inclusive, as próprias atas de audiência, muitas delas, a grande maioria, elas já têm no modelo, né, já tem uma frasezinha escrita: leitura da inicial dispensada, apresentada a contestação, né? Por quê? Porque o juiz nem se dá o trabalho de perguntar para as partes: querem que leia a inicial? Não, ele nem precisa fazer isso, pelo amor de Deus, né? É até um contrassenso, porque a inicial foi feita pela parte requerente, né, o reclamante, e já foi lida para a contestação, né, do reclamado. Então, assim, essa leitura da inicial, ela realmente não acontece. Beleza? Osório, mas pode ser que a pessoa está lá, apareceu sem advogado, um empregador, o juiz nomeia um advogado ali para ele na hora, deixa o advogado ter acesso ao processo e tal. Bom, nesse caso, sim. Aí o juiz ele dá um tempo pro procurador ler e tudo mais, né? Isso não é muito comum, não. Antigamente até era mais, né? Hoje em dia as empresas já comparecem com advogado e quando não comparece, toca o barco, né? Por causa do ius postulandi. Mas eventualmente isso pode acontecer. E se acontecer, aí sim o juiz dá um tempo para o advogado ler inicial e tudo mais. Agora, via de regra, não tem essa, o juiz nem pergunta, já toca o barco. Não teve conciliação, ele já pergunta: e aí, contestação? Já foi juntado? Né? Porque se você olhar esse artigo 847, ele fala que ela será aduzida de forma oral, né? 20 minutos para aduzir sua defesa. Porém, pessoal, prestem atenção. Como hoje nós estamos com o PJE, que é o processo eletrônico, a contestação normalmente ela é juntada antes da audiência, beleza? Então, o juiz ele acaba dispensando também essa leitura em 20 minutos, beleza? O parágrafo único do artigo 847 diz: a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico, que é o PJE, até a audiência. Tudo bem? Osório, mas olha só. Vou apresentar minha contestação. Eu não quero que o autor veja minha contestação antes da audiência. Porque a abertura mesmo da contestação para leitura, ela só acontece na audiência. E é assim mesmo, tá? Antes, inclusive, do PJE, o que acontecia? O réu, ele levava a contestação impressa, chegava em audiência e entregava na mão do juiz. Ele não fazia protocolo lá no setor de protocolo, não. Entregava na mão do juiz. Para o juiz ler em 20 minutos, né? Para o réu ler em 20 minutos, ou até mesmo para ele passar para o próprio advogado do autor ler a contestação e já fazer a manifestação ali na hora. Então, assim, com o PJE, facilita porque você não precisa mais levar impresso, porém, você dá à parte autora a chance de ler sua contestação antes da audiência. Para isso não acontecer, o que as pessoas costumam fazer? Elas protocolam a contestação em sigilo.
A contestação e os documentos que acompanham são protocolados em sigilo. E aí o juiz, rejeitada a conciliação, ele abre o sigilo em audiência. Tá? Dessa forma, o autor ele não chega totalmente preparado, né? Ele vai ter que ler a contestação ali na hora. Tudo bem? No entanto, né, vamos falar aqui da prática. Na prática, o que acontece? A contestação ela é realmente apresentada em sigilo, na maioria das vezes, ela é aberta em audiência, e como ela costuma conter muitos argumentos de defesa, tanto com preliminares quanto com documentos para serem analisados, o juiz, na maioria das vezes, o que ele faz? Ele interrompe a audiência por aqui, dá um prazo para a manifestação, né, que é a nossa réplica, para o autor, e depois ele remarca a audiência. Né? Às vezes a contestação nem traz tanta questão assim, então o juiz ele nem dá esse prazo, ou dá esse prazo para ver uma manifestação oral, enfim. Mas às vezes pode ser também que tem que fazer uma perícia, e aí o juiz acaba adiando a audiência da mesma maneira. Enfim, vários são os motivos, mas normalmente essa primeira audiência ela termina aqui, com a abertura da contestação. Com a abertura da contestação, adia-se a audiência, seja para réplica, seja para apresentação de laudo pericial, né, para elaboração e apresentação de laudo pericial, mas normalmente aqui é que a gente fraciona a audiência pela primeira vez, a audiência trabalhista. Isso na prática, tá, pessoal? Cada caso, muitas vezes, vai ser um caso. Muitas vezes você vai ter que a audiência continua, não é fracionada, pode ser que ela seja fracionada mais de uma vez, mas o normal é fracionar agora, apresentação de defesa. Nesse fracionamento, o juiz já determina a réplica para o autor, e também, eventualmente, se tiver que fazer uma perícia, já determina que seja feita a perícia. Porque aí, na volta, nós teremos uma nova audiência, que será o que eu coloquei no roteiro 2 aí para você, no roteiro com vocês aí como número 2, né? A audiência de instrução. Essa segunda audiência, também chamada de audiência em prosseguimento, porque é em prosseguimento da primeira, tá? É nela que nós vamos ter o momento de produção das provas. Lembrando que, uma vez apresentada a contestação, o juiz ele fixa o valor da causa. Tá? Fixou o valor da causa, nós vamos para a instrução. Na audiência de instrução... peraí, só um minuto, né? Osório, nunca vi um juiz fixando o valor da causa em audiência. É porque normalmente também ele não fala. Normalmente tem modelos de ata de audiência que falam assim, ó, valor da causa pelo valor indicado na inicial. Né? Já tem modelos já que ficam assim. Mas toda ata de audiência tem um momento ali, logo depois da abertura da defesa, em que o juiz fixa qual é o valor da causa. Tá? Fixou o valor da causa, a gente passa para a instrução. E a instrução que acontece na audiência, ela tem uma ordem. Tá? E essa ordem está no artigo 848. Que quando você lê de forma desavisada, você confunde a ordem dos fatores. Né? Eu vou ler esse artigo 848 agora de forma bem desavisada, só para vocês perceberem uma coisa. Ó, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz, de ofício ou requerimento de qualquer juiz temporário, esquece o negócio de juiz temporário que não tem mais, né? Interrogar os litigantes. Então a gente já vê aí a primeira coisa, que é o depoimento pessoal das partes, né? Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com seu representante. Então, assim, uma vez que a parte já fez o depoimento pessoal, ela pode ir embora e deixar o advogado, por exemplo. Parágrafo 2º. Serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. Quando você lê esse artigo 848, a impressão que você fica é que vai ser, na audiência, primeiro produz depoimento pessoal, depois você ouve testemunhas, depois você vai para os peritos, ou seja, depois você faz perícia. Não é isso? Mas isso se você lê de forma desavisada. Na verdade, se você interpretar isso daqui de forma sistêmica, para que o juiz vai ouvir um perito se não foi produzida a perícia ainda? Não teria sentido. Então, na verdade, o correto é o seguinte. Primeira prova a ser produzida na audiência é a perícia, se for o caso de produção de prova pericial. Tá? Uma vez produzida a perícia, o juiz ele vai dar ali prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo, o perito vai esclarecer o que as partes fizerem de pedido de esclarecimento, depois as partes vão se manifestar mais uma vez, o perito vai esclarecer novamente o que tiver que esclarecer, e aí o juiz vai marcar a audiência.
Na audiência já vai ter uma perícia, inclusive já impugnada por quem tem que impugnar, né, referendada por quem tem que referendar, e aí sim, se o juiz ainda estiver com alguma dúvida, ele vai chamar o perito e os técnicos, né, assistentes técnicos, se houver, se for o caso, tá? Só para esclarecer ali de forma oral aquilo que já foi produzido. Portanto, a ordem é perícia, depoimento pessoal, testemunhas. Beleza? Depois das testemunhas, se ainda tiver tido alguma dúvida com relação à perícia, aí ele pode chamar para ouvir peritos ou técnicos, se houver. Normalmente isso não acontece. Oitiva de perito é uma coisa raríssima. Eu, particularmente, nunca vi acontecer. Eu tenho um amigo que é juiz, que ele já teve um caso desses, que mesmo a perícia sendo realizada, impugnada, tinha uma coisinha lá que ele não conseguia entender, e ele chamou o perito na audiência para ser ouvido. Mas ele falou que também na carreira dele toda só aconteceu uma vez, né? Então é algo muito raro. Eu, particularmente, nunca vi acontecer, nem comigo, nem com pessoas próximas, só com esse amigo meu que comentou comigo uma vez, que é uma coisa tão maluca que a gente até costuma comentar quando acontece, né? Muito difícil mesmo, muito difícil. Normalmente, a perícia é feita, as discussões sobre a perícia são todas por escrito, e aí depois a gente já vem com depoimento pessoal, testemunhas e encerra a instrução, tá? Bom, produzidas então as provas, encerrada a instrução. Só antes da gente passar para o próximo passo, você falou aí, Osório, que acabou o interrogatório, as partes podem ir embora? Sim, se tiver advogado, para que a parte vai ficar na audiência? Não precisa, né? Ela só precisa de audiência mesmo por dois motivos. Primeiro, para ela poder tentar a conciliação ali com o juiz, né? O juiz tentar convencer a conciliação, e também para que ela faça o interrogatório dela. O primeiro momento de conciliação já passou, depoimento pessoal já passou, basicamente esgota-se aí a necessidade de a parte continuar, tá? Então ela pode ir embora, deixando um representante. No caso pode ser o sindicato, pode ser o advogado, né? Então é só para esclarecer para vocês. Bom, produzidas então as provas, a gente passa para as razões finais, né? Que tem um nome sugestivo que engana a gente, né? Razões finais. Elas não são finais coisa nenhuma no processo, né? Porque depois das razões finais a gente ainda tem a tentativa de conciliação, né? Uma segunda tentativa de conciliação. Essa segunda tentativa de conciliação, sim, ela encerra a audiência. Depois dela, já é a sentença, tá? Olha só o artigo 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. De forma oral, tá, gente? Em seguida, o juiz renovará a proposta de conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão. Que decisão? Sentença. Beleza? Então, é como eu havia falado para vocês. A ordem da audiência é tentativa de conciliação, apresentação da defesa, né, da resposta do réu, fixa o valor da causa, vai para a instrução. Na instrução, perícia, depoimento pessoal, testemunhas, ouvir peritos e técnicos se for o caso, se houver técnicos, né? Depois fecha a instrução, alegações finais em 10 minutos, depois das alegações finais em 10 minutos, tentativa de conciliação de novo, e aí sim, sentença. Beleza? Bom, no entanto, é aqui, neste momento, em que eu falei, sentença, é que a gente tem o nosso segundo fracionamento. Por quê? Porque neste momento em que a instrução terminou e as alegações finais foram aduzidas, a gente tem um momento para o juiz sentenciar. E nesse momento, muitas vezes, o juiz tem muita prova para analisar, tem muito documento para analisar, né? Tem que analisar, às vezes, uma contestação complexa, uma inicial complexa. Então, na maioria esmagadora das vezes, os juízes eles não se sentem à vontade de dar a sentença em audiência, né? O que é prudente, porque para você analisar muita coisa de cabeça quente ali no calor do momento, é muito comum deixar escapar situações, né, e não fazer o seu melhor. Então, nesse momento, o que o juiz costuma fazer? Ele adia a audiência para marcar uma outra sessão, uma outra audiência, que vai ser a audiência de julgamento. Nessa audiência de julgamento, via de regra, ninguém comparece, tá? Não precisa comparecer na audiência de julgamento. Uma vez que o juiz marca a data, você já sabe que a sentença vai sair naquele dia. Então, por exemplo, isso acontece muito em juizado também, né? Acabou a instrução, o juiz chega depois das razões finais, tentou conciliação de novo, não conseguiu. O juiz chega e fala assim,
Hoje são, por exemplo, sei lá, 10 de novembro, eu vou marcar a audiência para o dia 15 de dezembro, às 3 horas da tarde. Significa o seguinte, que 15 de dezembro, às 3 horas da tarde, vai sair a sentença do processo. Né? Então, as partes não precisam ir lá para a sessão de audiência em que será feita a leitura da sentença. Não. Na verdade, isso daí é uma coisa mais pro forma, né? Ninguém fica lendo sentença lá em sessão de audiência. Mas a gente já sabe que a partir do dia 15 de dezembro é dada a publicidade da sentença, né? Ou seja, as partes estão intimadas a partir daquele dia da sentença. Então, a partir desse dia, 15 de dezembro, no meu exemplo aqui, é que começa a contar prazo para recursos dessa sentença. Beleza? Então, audiência de julgamento aqui, a gente pode exemplificar com o artigo 852, ele diz, da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência. Né? Então, você já notifica qual vai ser a data que vai ser proferido, então, aquele dia já é o marco zero para você começar a contar o prazo para o eventual recurso. Tá? Osório, se tiver alguém, um réu revel, por exemplo, neste caso, ele vai ser notificado por carta. Tá? Mas e se ele foi revel e foi citado por edital? Então, a intimação da sentença vai ser feita por edital. Beleza? E aí vai ser a partir do momento que essa carta chegou, ou a partir do momento que o edital foi publicado, é que começa a contar o prazo de recurso para o réu, revel. Beleza? Bom, e se não for marcada essa audiência de julgamento? Muitas vezes você termina essa segunda audiência e a ata está escrita assim, sine die para a sentença. Ele não marca um dia para a audiência de julgamento. Nesse caso, a data que vai ser proferida a sentença, né, que vai ser considerada publicada a sentença, é a data em que essa sentença sair no Diário Oficial da União, quando houver advogados. Quando não houver advogados, né, quando for ius postulandi, a parte vai ser intimada por uma carta da decisão proferida. Uma vez intimado, começa a contar o prazo. Beleza? Então, com o advogado, a regra é que seja mesmo publicação no Diário Oficial da União. Tá? A súmula número 30 do TST prevê essas situações. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, que ata? A ata com a sentença, né? Contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Tá? Então, percebam que essa súmula, inclusive, ela serve até mesmo para aqueles casos em que o juiz marcar uma data de julgamento e não julgar nessa data. Né? Não sei se vocês lembram, mas em aulas anteriores eu comentei com vocês que a ata da audiência ela tem que ser juntada em até 48 horas. Inclusive, 48 horas é o prazo de impugnação à ata de audiência, que eu havia comentado com vocês. Né? Se ela não for juntada em 48 horas, a ata com o julgamento, então significa que o juiz vai ter que publicar a sentença. É isso que essa súmula número 30 do TST está querendo dizer. Enfim, fazendo aqui um resumo sobre essa publicação da sentença, nós temos essas duas possibilidades. Ou o juiz ele marca uma data, e nessa data ele vai lá realmente junta a sentença no processo. Se ele fizer isso, prazo seu para recurso começa a contar daí, desse dia, esse dia é o marco zero. Ou o juiz não marca uma data e publica direto no Diário Oficial da União, ou então manda intimação por carta quando a pessoa não tem advogado, ou quando é revel. Beleza? Então são essas duas possibilidades do julgamento acontecer. Bom, continuando, agora para a gente falar de algumas nuances, alguns detalhes aí da audiência trabalhista, vamos falar um pouquinho agora da presença das partes em audiência. O artigo 843, quando ele inaugura, né, o assunto aí de partes com presença na audiência, ele fala, na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado. Osório, na audiência de julgamento, você não falou que na audiência de julgamento não precisa? Pessoal, esse audiência de julgamento que está escrito aqui é a audiência una, tá? A audiência de julgamento que eu falei agora há pouco, realmente não precisa de comparecer não. É porque esse artigo 843, ele está se referindo à audiência una, ok? É a primeira audiência, inclusive, ok? Então ele já está presumindo que essa audiência é a primeira e que ela é uma só, por isso que já vai acontecer o julgamento. Então é assim que a gente deve interpretar. Ou seja, na primeira audiência devem estar presentes o reclamante e o reclamado, ou seja, autor e réu, independentemente do comparecimento de seus representantes, ou seja, ainda que os advogados não tenham comparecido. Beleza? Quem tem que estar lá mesmo é autor e réu, ex-empregado e ex-empregador. Né? Via de regra são esses que estão na Justiça do Trabalho.
nos casos de salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Então percebam que a presença das partes é crucial, né? O empregado ele só pode não comparecer se ele for representado pelo sindicato de classe, nesses casos de reclamatória plurima ou de ação de cumprimento. Tá? No entanto, a regra geral é, independente de advogado, as partes têm que estar presentes. Tá? Como eu disse anteriormente, por quê? Porque esse momento, né, principalmente na audiência inaugural, é o momento de o juiz conversar com as partes, tentar a conciliação, tentar convencê-los de se conciliar. Né? Além disso, a gente, presumindo que as audiências devam ser elas devam ser unas, é fato que as partes têm que estar lá para poder prestar depoimento pessoal, caso seja necessário. Né? Então, por isso que a importância do comparecimento das partes na primeira audiência trabalhista é tão visada assim pela lei. Tá? Então, se o empregado não comparecer, ele vai ter uma consequência muito séria, que é o quê? Arquivam-se os autos, o feito é extinto sem resolução do mérito. Tá? Agora, se o empregador, né, se o réu não comparecer, né, aqui eu estou chamando o empregado de autor, né, e o empregador de réu, mas é óbvio que se o autor estiver sendo aí um ex-empregador e o réu sendo o empregado, né, a consequência é a mesma. Tá? O autor não compareceu, arquivam-se os autos, extinção do feito sem resolução de mérito. O réu não compareceu, revelia. Tá? E aqui a revelia vai ter o efeito lá do processo civil da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Beleza? A confissão. Tudo bem? Só não vai ter o efeito lá do processo civil da não intimação mais da parte revel, né? Que a gente já viu que da sentença até o revel deve ser intimado. Beleza? 844 da CLT, inclusive, dá conta disso. Artigo 844 aqui, então, ó, o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo único. Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Tá? Então, se a parte não comparecer, esses são os efeitos, né? Revelia e confissão para o réu e arquivamento para o autor. Beleza? Então vamos falar agora especificamente da presença do empregador na audiência. Bom, o empregador, como nós já estudamos lá no direito material do trabalho, ele normalmente será a empresa e não uma pessoa, não é isso? E aí o dono dessa empresa, né, vai ser uma pessoa física ou jurídica. Se nós estivermos falando de uma pessoa física, ele vai comparecer, né, a audiência. Mas na maioria das vezes o que acontece é que a empresa ela é gerida ali, né? O dono dessa empresa é uma pessoa jurídica. E aí, como a gente sabe que pessoa jurídica é uma criação do direito, essa pessoa jurídica ela vai ser representada por um preposto em audiência. Esse preposto vai ser aquele que estiver no contrato social como uma pessoa que representa a pessoa jurídica em juízo. Porém, se a pessoa que estiver no contrato social como representante em juízo não puder comparecer, ele pode fazer um instrumentozinho chamado carta de preposição, nomeando um preposto. Né? O preposto é o quê? É essa pessoa que vai comparecer em audiência representando a empresa. Beleza? Antes da reforma trabalhista, esse preposto ele tinha que ser necessariamente o sócio, né, ou empregado dessa empresa. Beleza? Ou então a pessoa que estivesse no contrato social, né, como representante em juízo. Não poderia ser uma pessoa que não fosse sócio. Porque a gente sabe, por exemplo, que até em juizado especial, né, é muito comum que as grandes empresas paguem prepostos para comparecer às audiências. Esses prepostos muitas vezes nem são empregados dessas empresas. Eles vão lá só realmente para fazer audiência. No direito do trabalho, isso não era permitido pelo TST. No entanto, com a reforma trabalhista, a gente tem uma nova roupagem, né, uma nova redação do parágrafo 3º do artigo 843, em que qualquer pessoa pode ser preposta. Ó, o preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada.
Tudo bem? Então, essa é uma mudança da reforma trabalhista que, na minha opinião, foi uma mudança muito boa. Não fazia muito sentido essa questão de que o preposto tem ou não tem que ser empregado. Ah, Osório, é porque, na verdade, se for empregado, ele tem mais noção da realidade dos fatos. Gente, isso é uma coisa que cabe à empresa decidir. Porque a consequência ruim, se ela nomear um preposto ruim, vai ser para ela. Né? Porque qual é a questão do preposto? O preposto é a pessoa que vai prestar o depoimento pessoal. Então, se ele não souber muito bem o que aconteceu, ele vai se embananar e vai gerar uma confissão. Né? E se gerar confissão, vai ser ruim para quem? Para a empresa. Então, se a empresa quiser contratar um preposto ruim, vai ser ruim para ela. Né? Não acho que faça muito sentido você ficar exigindo que o preposto seja esse ou aquele. Né? Desde que tenha a carta de preposição regularizando, formalizando ali a representação dessa pessoa, eu, sinceramente, na minha opinião, eu nunca gostei muito dessa regra que era imposta aí pelo TST. Era a súmula 377. Né? Ela dizia, exceto quanto à reclamação de empregado doméstico ou contra micro e pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Né? O doméstico ele tinha um artigo na lei do doméstico anterior, que não é a que está vigente hoje, que permitia que o preposto não fosse o empregador, e a lei de microempresa e pequena empresa, ela tem um artigo específico, né, artigo 54, que permite também, que não precisa ser empregado da empresa para ser preposto. Mas, enfim, com a reforma trabalhista, qualquer empresa hoje em dia pode contratar qualquer tipo de preposto. Não precisa mais ser empregado do reclamado. Beleza? Agora, tem uma situação. Tudo bem que qualquer tipo de preposto pode ser preposto. Agora, o que não pode acontecer é a empresa mandar um advogado como advogado e como preposto ao mesmo tempo. Por dois motivos. Primeiro, que o próprio Código de Ética da Advocacia não permite que o advogado funcione no mesmo processo como advogado e preposto. Segundo, que a gente tem, inclusive, essa súmula 122 do TST, baseada até mesmo no Código de Ética da Advocacia, que diz: a reclamada ausente à audiência, em que deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente o seu advogado munido de procuração, podendo ser elidida a revelia mediante apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente impossibilidade de locomoção do empregador ou de seu preposto no dia da audiência. Quer dizer, percebam que por essa súmula 122, mesmo que o advogado estivesse presente, ele não pode ser preposto. Né? Aliás, pessoal, é até uma interpretação justa, porque realmente o Código de Ética da Advocacia não permite que o advogado seja advogado e preposto ao mesmo tempo no mesmo processo. Né? Então, assim, se o preposto faltasse, o advogado era pego de calças curtas, ele não tinha muito o que fazer. Ele ficava lá e não tinha o que fazer. Falava assim, mas eu estou com a contestação aqui. Bom, o que acontecia? O juiz nem aceitava a contestação, tá, do advogado. Ele dava revelia, confissão e nem juntava a contestação no processo. Tá? A não ser que o advogado comprovasse, por atestado médico, que aquele preposto não pôde estar na audiência daquele dia, por uma situação que não possibilitou comparecer. Ou seja, não era qualquer doença também não. Tinha que ser uma doença que impossibilitasse locomoção. Perceba que a súmula 122 ela é bem rígida, né? Impossibilidade de locomoção do empregador. Então, por exemplo, porque ele está com dor de cabeça. Dor de cabeça você consegue andar. Né? Tinha que ser realmente uma coisa bem séria. Ele está com uma enxaqueca terrível que não consegue sair do quarto. Aí tudo bem. Né? Mas isso tinha que estar bem claro no próprio atestado médico. Beleza? Bom, com a reforma trabalhista, o réu continua sendo revel. Porém, nós tivemos uma mudança. Com a reforma trabalhista, o juiz ele é obrigado a receber a contestação, mesmo que o réu seja revel. Tá? O parágrafo 5º do artigo 844, acrescentado aí pela reforma trabalhista, diz: ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e documentos eventualmente apresentados. Tá? O juiz, antes, como eu falei, ele nem aceitava a contestação com documentos, nem juntava no processo. Se tivesse juntado, mandava desentranhar. Né? Dessa vez, com a reforma trabalhista, ele é obrigado a aceitar. Até porque, gente, a revelia, ela traz confissão, mas ela traz confissão quanto à matéria de fato que não estiver provado no processo. Né? Se a contestação trouxer documentos bastantes que não necessitem de prova oral para comprovação, esses documentos vão prevalecer. Tá? Então, o advogado, ainda que o preposto falte, o advogado que comparecer, né, ele vai poder pedir, né, na verdade exigir,
que o juiz aceite a contestação dos documentos, pelo menos, tá? Isso não vai isentar o réu da revelia, porém, pelo menos vai ter a contestação juntada, tá? Bom, e sobre a presença do empregado? Como a gente já viu, se o empregado não comparece, arquivam-se os autos, né? O parágrafo 2º do artigo 843, que exige o comparecimento do empregado, né? Salvo naqueles casos de reclamatória plurima ou ação de cumprimento, que pode estar representado pelo sindicato, o parágrafo 2º ele diz o seguinte: o empregado que faltar, né, por algum tipo de doença ou algum motivo ponderoso, né, se você olhar direitinho o parágrafo 2º está escrito poderoso, existe até uma história que as pessoas contam, a doutrina costuma comentar, que lá no Congresso o certo era sair ponderoso, mas alguém esqueceu o N, aí saiu poderoso, que é até engraçado, né? Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Então, galera, vejam, para o empregado evitar o arquivamento, né, se ele não for audiência, arquivam-se os autos, ele tem que entrar com outra ação depois. Para ele evitar o arquivamento, se ele tiver algum motivo problemático ali de saúde, sei lá, por algum motivo ponderoso, ele justificar o porquê que ele não foi, ele pode muito bem enviar outra pessoa no lugar dele. Só que essa outra pessoa tem que ser o sindicato ou então uma outra pessoa da mesma profissão. Não precisa ser da mesma empresa, mas tem que ser da mesma profissão, beleza? Então, se o cara é pedreiro, ele manda outro pedreiro no lugar dele só para comparecer ali e evitar o arquivamento. Daí o juiz vai fazer o quê? Remarcar a audiência, tá? Essa outra pessoa, pessoal, você pode dar poderes para transigir, para confessar, você pode dar poderes para o que ele quiser, não interessa. O juiz não vai fazer nada a não ser adiar a audiência, beleza? Ele só adia a audiência, ele não serve para mais nada, nem para conciliação, beleza? Bom, o artigo 844, ele também tem uma inovação da reforma trabalhista com relação a esse não comparecimento do empregado, né? Que a gente tem a previsão de que quando o empregado não comparece à audiência e não justifica, além de arquivar os autos, ele teria que pagar, né, as custas do processo, mesmo que ele seja beneficiado da justiça gratuita, né? Olha o parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 dessa consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável, né? O parágrafo 3º diz: o pagamento das custas a que se refere esse parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Bom, esses parágrafos, eles tiveram muita discussão na doutrina, inclusive na jurisprudência também, né, depois da inclusão pela reforma trabalhista, no sentido de que eles seriam inconstitucionais. O próprio TRT do Espírito Santo já julgou a inconstitucionalidade desses dois parágrafos. Aqui no Espírito Santo você não tem a aplicação dos dois, tá? Se arquivar e você não tiver gratuidade de justiça, sim, paga custas. Agora, se você tiver gratuidade de justiça, você não vai pagar, tá? Eles não são aplicáveis aqui no Espírito Santo, porque foi reconhecida a inconstitucionalidade desses dois parágrafos, tá? Eles são muito criticados, são uma inovação da reforma trabalhista, na verdade, para evitar que o empregado entre com a ação de novo, né? Inclusive, outros tribunais também já decidiram no mesmo sentido que o nosso TRT. O TST ainda não, pelo menos até a data deste vídeo, ainda não consolidou o entendimento nesse sentido, tá? O TST apenas tem entendimento de que ele só se aplica a casos iniciados depois da reforma trabalhista. Mas é uma discussão que dá pano para manga por causa de questão de acesso à justiça, né, do pobre no sentido da lei e tudo mais, né? Fica a curiosidade aí para vocês. Bom, se a parte não tiver advogado, Osório, ou seja, ela chega lá na audiência sem advogado. Bom, aí nós temos dois casos, né? Temos a regra geral que é o ius postulandi, e aí tem juiz que mesmo com a regra geral do ius postulandi adia a audiência para a pessoa constituir advogado, ele conta para a pessoa a consequência de não estar com advogado, costuma ser muito ruim e tudo mais, e aí ele adia a audiência para a pessoa constituir advogado, é comum isso acontecer. Tem juiz que simplesmente não adia e toca o barco, né, porque não precisa, tem o ius postulandi. E tem casos
que são casos que não pode ter ius postulante. Neste caso, o juiz ele vai adiar e determinar que aquela parte constitui advogado, né? O mandado de segurança, por exemplo. Enfim, o mandado de segurança, a gente já viu, né? Os casos que não são de ius postulante. Tem vários, né? São rescisórias, por aí vai. Tá? Bom, continuando. Beleza, Osório. Então, se a parte não comparece naquela primeira audiência, se for reclamante, arquivam-se os autos, se for reclamado, revelia. Ótimo. E se a audiência for fracionada e a parte não comparecer na audiência em prosseguimento, né? Aquela segunda audiência da destruição. E aí, se for o reclamante, vai arquivar? Não, tá? Se o reclamante já apareceu na primeira e não aparecer na segunda, não vão ser arquivados os autos. Beleza? Então, a gente tem a súmula 9 do TST aqui que traz para a gente, inclusive, essa situação. A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Beleza? Tá, Osório, então qual a consequência para esse camarada que falta a segunda audiência? Né? O réu, ele compareceu na primeira, apresentou contestação e não comparece na segunda, ele já vai ter revelia? Não, já não é mais revel. Tá? Do mesmo jeito que também não arquiva. Agora, qual a consequência? Bom, aí vai depender do seguinte. Se no fracionamento, ou seja, no final da primeira audiência, o juiz determinou pessoalmente para as duas partes, vocês têm que comparecer na próxima audiência sob pena de confissão, porque eu vou pedir o depoimento pessoal de vocês. Se houver esse tipo de intimação, aí o que vai acontecer? A parte que não comparecer será abarcada aí pela pena de confissão. Beleza? A gente tem até a súmula 74 do TST para falar desse tipo de situação. Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela combinação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Né? Então, se você foi intimado pessoalmente para comparecer à próxima audiência, que você deveria depor, né, sob pena de confissão, e você não compareceu, confissão. Tá? Mas olha, gente, isso é uma questão muito formal, tá? Tem que ser intimação pessoal, a gente aplica aqui de forma subsidiária ao CPC, a jurisprudência trabalhista é unânime nesse sentido, tá? Além de ser pessoal, tem que ter a combinação de confissão, você tem que dizer, você tem que comparecer para depor pessoalmente, né? A própria intimação tem que ser pessoal e tem que constar nela. Se não comparecer, vai ter confissão, beleza? Tem que ser extremamente formal. Agora, a parte então que formalmente intimada não comparecer, a ela se aplica a confissão. Significa, então, que não vou analisar mais nenhuma prova do processo? Não. Significa que essa parte confessa não pode produzir mais provas. Agora, tudo que ela produziu até ali será analisado. Né? Então, o inciso 2 da súmula diz: a prova pré-constituída, ou seja, aquela que já estava nos autos, pode ser levada em conta para confronto com a confissão. Tá? Porque essa confissão é uma confissão ficta, né? A pessoa não é uma confissão expressa. Não implicando cerceamento de defesa o indeferimento de provas posteriores. Né? Ou seja, uma coisa é eu olhar a confissão ficta em relação aos documentos já juntados. E aí eu dar preferência para os documentos já juntados. Isso eu posso fazer. Agora, se eu falar assim, olha, você já é confesso, não vou deixar você produzir mais provas, isso também é possível. Tá? Isso não gera cerceamento de defesa. Beleza? Por quê? Porque você já foi confesso. Você vai produzir prova de quê? Você já confessou tudo ao contrário. Né? Ainda que seja uma confissão ficta. Bom, o item 3 diz: a vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder dever de conduzir o processo. Ou seja, o juiz ele não é obrigado a produzir provas novas requeridas pelo confesso. Mas, se ele entender que tem alguma prova que ele precisa produzir para esclarecer melhor os fatos, ele pode produzir, ainda que essa prova seja boa para o confesso. Tá? E aí ele não vai fazer isso de forma a perder a sua parcialidade. Não, mas ele vai fazer isso para resolver o processo, para chegar no princípio da primazia da realidade, né? Tentar chegar o mais próximo do que aconteceu de fato. Isso ele pode fazer. Tá? É o poder diretivo do juiz. Beleza? Então, só para reforçar com vocês, para a confissão acontecer, tem que ter intimação pessoal para o depoimento pessoal, né? Ou seja, não adianta intimar a mãe da pessoa, tem que intimar a pessoa, inclusive com a combinação de pena expressa de confissão, caso ele não compareça. Isso, inclusive, está no CPC, no artigo 385. Tá? Eu até coloquei no materialzinho de vocês.
Então tem que estar com toda essa formalidade aí do artigo 385 para a confissão ser realmente aplicada. Bom, então, finalizando aí, só fazendo um apanhado, se o réu não comparecer na segunda audiência, se o autor não comparecer na segunda audiência, pode ser que a consequência seja zero, caso ninguém tenha pedido depoimento de ninguém. Agora, se eles tiverem sido, qualquer um dos dois, hein, se eles tiverem sido intimados pessoalmente sob pena de confissão para comparecer e não comparecerem, eles vão ter a pena de confissão. E aí, tanto o réu quanto o autor, aquele que foi intimado faltar, vai ter a confissão aplicada contra si. Tá? Osório, mas e se na verdade os dois foram intimados e os dois não comparecem? Né? Isso pode acontecer tanto na primeira audiência quanto na segunda. Na terceira não interessa, né? A gente já viu que no julgamento ninguém aparece mesmo. Mas na primeira, vamos lá, se os dois não comparecerem na primeira, na inaugural, bom, você pode ter dois entendimentos. Você vai julgar o processo como ele está, né? A matéria de fato você vai julgar conforme o âmbito da prova, né? Ou então você vai aplicar a primeira penalidade para o autor, que é de arquivamento dos autos. Né? Neste caso, o TST e toda a jurisprudência trabalhista hoje em dia entendem que se os dois faltarem à primeira audiência, você aplica a penalidade para o autor, ou seja, arquivam-se os autos. Tá? Agora, se o não comparecimento simultâneo acontecer na audiência em prosseguimento, ou seja, na audiência de instrução, aí você vai aplicar a confissão para aquele que foi intimado, na forma do artigo 385 do CPC. Osório, mas e se os dois foram intimados e os dois não compareceram? Confissão para os dois? Só que se é confissão para os dois, acaba que fica confissão para ninguém, né? Então, neste caso, de os dois terem sido intimados e os dois não comparecerem, o juiz vai julgar o processo conforme ele se encontra. Ele não vai precisar de produzir prova nenhuma mais e vai julgar de acordo com o âmbito da prova. Beleza? Bom, ainda sobre esse não comparecimento, eu vou terminar essa aula com vocês falando de uma matéria que eu deveria falar, na verdade, lá em contestação. Mas, como ela diz respeito à falta em audiência, eu acabo trazendo para vocês nessa aula, que é o caso da perempção trabalhista. Pessoal, perempção trabalhista, ela não é a mesma coisa que a perempção lá do processo civil. Tá? Ela tem efeitos diversos e ela tem fatos geradores diversos do CPC. Tá? São duas as formas de você verificar uma perempção trabalhista. Uma delas é quando o autor ele vai lá no ius postulandi fazer reclamação verbal. Então, quando ele vai lá fazer reclamação verbal, o que acontece? Ele vai contar pro servidor, né, o que aconteceu, o que ele quer ajuizar em face de quem. E aí, muitas vezes, você vai ter que fazer a distribuição. E aí o servidor ele vai dizer assim, olha, volta daqui a 5 dias, né, que aí eu vou reduzir a termo a sua reclamação. Quer dizer, esse autor às vezes não volta no prazo marcado. Se isso acontecer, uma vez só, hein? Se isso acontecer, é caso de perempção. Tá? O artigo 731, ele diz, aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, que é esse prazo de 5 dias que eu falei, a junta ao juízo, né, é a vara, para fazê-lo tomar por termo a inicial, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, se você foi lá e não voltou para reduzir a termo dentro de 5 dias, você vai ter perempção. E qual a consequência da perempção? Você vai poder, além de ter arquivado aquele processo, você só vai poder ajuizar de novo depois de 6 meses. Ah, Osório, mas aí tá, na perempção civil você nem pode ajuizar mais, né? Aqui você pode, só que você vai perder 6 meses. E esses 6 meses vão contar para efeito de prescrição. Ou seja, são 6 meses aí de direito prescrito que você pode ter, dependendo do caso. Tá? A segunda hipótese é a hipótese de contumácia, que é quando o autor ele deixa de comparecer àquela audiência inaugural por 2 processos seguidos. Né? Olha o artigo 732. Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamado que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Ou seja, ele não comparecer à audiência inaugural. Mas aí tem que ser 2 vezes seguidas, tá? Se uma vez ele deixou de comparecer, depois ele processou de novo. No novo processo, foi julgado extinto sem resolução do mérito por inépcia,
e aí depois, no terceiro processo, ele não compareceu de novo, isso não gera perempção. Para ser perempção tem que ser um atrás do outro. Faltei a primeira audiência, arquivou. Fiz de novo. Faltei a primeira audiência, arquivou. Opa, agora 6 meses sem poder ajuizar a ação. E as 6 meses entram para contagem de prescrição. Beleza? Não suspende a prescrição, não. Enfim, com isso a gente termina, né, até com essa curiosidadezinha da preempção trabalhista, a gente termina a nossa aulinha de audiência trabalhista. Beleza? Um videozinho bem longo, né? Mas deu para esgotar todo o roteiro. Um grande abraço para vocês, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Valeu, galera!